Presença do Espírito Santo. Pai, obrigado, pois a tua presença se manifesta em tudo que nós vemos e ouvimos. Amém. Meus irmãos, eu saúdo a todos com amor e a paz de Cristo. Amém. Amém. Quero pedir para os irmãos, se puderem abrir o seu livro, que é a palavra de Deus, aqui no livro de Lucas, no capítulo 6. Por gentileza, abre aí. Em nome do Senhor Jesus. Capítulo 6 do livro de Lucas. Capítulo 6, livro de Lucas. E o seu versículo é o versículo 12. Livro de Lucas, capítulo 6, versículo 12. Amém? Todos os irmãos encontraram. Nós só podemos ir para frente depois que todos encontraram. Não pode ficar ninguém para trás. Entendeu? Vocês não deixem ninguém para trás. É a missão dele. Ele já nos trouxe aqui. Então nós temos que andar junto. Amém? Então, irmãos, eu vou fazer a leitura do versículo e tenho certeza absoluta que é diferente da que você tem na sua palavra. E aí eu peço por gentileza que você diga também para mim ouvir. Que a palavra ela não é para você, é para nós. Estamos aqui também para receber a palavra. A palavra de Deus ela diz assim: naquela ocasião, Jesus subiu um monte para orar e passou a noite orando a Deus. Quando amanheceu, chamou os seus 12 discípulos e escolheu os 12 e deu o nome
de apóstolos a estes 12. Amém? Quem pode ler? Amém? Olha, quando eu cheguei aqui, eu entreguei, não sei não, eu fiquei à vontade de ficar de pé, entendeu? E depois eu vou dizer por quê, tá? Fique tranquilo, Deus está no comando da coisa. Quando Deus está no comando, você fique tranquilo. Eu quero pedir um irmão, que quando eu cheguei aqui, eu trouxe uma garrafa com água. Irmão, você pode trazer ela aqui para nós, por gentileza? E aí eu quero pedir aos homens, os varões, os homens de Deus, por favor, fique aqui ao redor desse altar, dessa mesa. Vamos fazer tipo um círculo aqui, por gentileza. Só não pode ficar na frente dos irmãos. Os varões, quem for varão, quem for homem de Deus, por favor. Só quem é homem de Deus, eu tenho certeza que eles estão aqui. Vamos falar assim, fica aqui meio de longe. Né? Pode chegar, meu irmão, pode vir, tá? Bom, pode chegar. Isso, muito bem, glória a Deus. Isso, então não pode ficar na frente, tá? Você pode ficar por aqui. A garrafa chegou? Essa garrafa, meus irmãos, ela está lacrada, tá? Ela foi comprada, não fui fazer propaganda da marca. Eu trouxe água, entendeu? E os irmãos que é varão, nós vamos estender a mão aqui, porque aqui tem um pastor que Deus escolheu para vir para cá. É o pastor Anderson. O pastor Anderson vem aqui à frente, pastor, por gentileza. E o pastor vai fazer uma oração e nós, os varões, vamos acompanhar essa oração. Mas é com fé, entendeu? É com fé, você tem que confiar em Jesus. Já falamos tanto de Jesus, então vamos confiar nele. Jesus escolheu quantos? 12, entendeu? Então se ele escolheu, ele tem uma missão. Então o pastor vai orar sobre essa água, nós vamos orar juntos. Os irmãos homens vão estender as mãos e as irmãs que estão aí também vão estender as mãos. Querido e amado Deus e soberano Pai, Pai, bendito uma vez mais, nós levamos a nossa voz a Ti, meu Senhor. Meu Rei, nós te agradecemos por este momento, por esta oportunidade. Queremos aqui nos apresentar diante de Ti uma vez mais, para que o Senhor possa nos abençoar. E aqui apresentamos esta água, meu Pai, a Ti, meu Rei. E o Senhor que sabe de todas as coisas, meu Pai. E que o Senhor possa operar no meio da tua igreja, milagre, maravilhas e prodígio. E assim, meu Pai, nós declaramos no meio do teu povo uma bênção especial, meu Pai, sobre a vida dos varões desta igreja, sobre a vida de cada um, meu Senhor, de todos que aqui estão, com a tua mão de poder. E assim o Senhor abençoe o teu filho que vai ministrar a tua palavra, meu Pai. Assim nós nos entregamos diante de Ti, e assim nós pedimos a Tua bênção sobre a nossa vida. Assim nós te agradecemos e oramos a Ti, meu Rei, em nome de Jesus. Amém e amém. Não sei, nós viemos aqui adorar a Deus, né? Nós viemos adorar a Deus, Deus está conosco, então a gente vai ficar tranquilo, tá bom? A gente passa 5, 6 horas numa fila para pegar uma ficha, porque a gente não pode ficar 10 minutos. Não é verdade? Deus é importante e Ele veio fazer algo por ti e por mim, tá bom? Quero pedir para o irmão José Divino pegar copos. Quem tem seu copo? Porque eu via os copos passando bem quando alguém pegava o copo. Pega seu copo aí, ó. Seu copo está em mãos? Pegue seu copo. Quem não tiver copo, por favor, irmão Divino, distribua o copo para cada um de nós, tá bom? Por gentileza. Eu me lembro que quando começou aqui o culto, o pastor falou que o filho dele estava bom. Né? Pois eu acredito que não está, não. Deus nunca faz algo sem propósito na vida da gente. Deus nunca faz. Nunca. Lázaro não morreu. Lázaro estava aguardando Jesus chegar lá. E Lázaro acordar. É tanto que Jesus disse o quê? Ele está dormindo. Então existe um propósito. Pastor, abre a garrafa, por gentileza. E aqui, ó, quem tiver copo pode chegar aqui perto dessa mesa, viu? Quem quiser ver milagre, vem aqui perto dessa mesa. Em nome de Jesus, traga seu copo. Pastor, distribua a água. Todos.
precisa botar muito não, viu? Só o suficiente. Pode pegar seu copo. Pegue seu copo. Em nome de Jesus, creia. Creia, tenha fé. Tenha fé, creia. Receba água. Não beba água agora. Aguarde. Tenha paciência. Tá? Receba sua água em nome do Senhor Jesus. Bom, Jesus perguntou a André o que é que eles tinham, irmãos. André disse que não tinha nada. Mas aí o André lembrou o seguinte: tem um menino ali no meio com 5 pães e uns peixes. Pois vai lá, André, trabalha esses pães, esses peixes. E aí eles trouxeram. E Jesus transformou aqueles 5 pães para alimentar milhares de pessoas. É assim que Jesus trabalha, entendeu? Quando eu vim para cá, o pastor não ligou para mim dizendo que o filho dele estava doente, não. Mas Deus fez eu parar ali depois do viaduto, e foi minha mulher que escolheu: para aqui, ó. Compre a água e leve para a igreja. Tá? Eu já comprei, eu vou beber. Não sai comer não, tá bom? Já tem copo aqui, pastor. Tem mais copo aqui, pastor. Você colocou água aí já? Já tem água? Já? Tá bom. Tem mais copo? Muito bem. Glória a Deus. Agora, você vai beber essa água e lembrar de algo muito importante. Jesus, ele disse o seguinte: eu sou a água que traz o quê? Vida. E vida o quê? Em abundância. Beba água em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. O filho do pastor não está aqui bebendo não, mas o pastor e a esposa estão bebendo. E em nome do Senhor Jesus, ele vai contar o que vai acontecer com o filho dele. Deus não me mandou aqui à toa, não. Quem entrou em contato, pastor e o pastor fizeram aqui, foi explicado, tá? E eu não vim aqui pregar, foi engano. Quem veio pregar aqui foi o Espírito Santo de Deus. Se você souber que eu estou pregando para ele, mentira. Eu não tenho essa capacidade. Quem tem essa capacidade é o Espírito Santo de Deus. Meus irmãos, eu sou igual tu. Eu não tenho essa capacidade. Mas o Espírito Santo de Deus é que fala para a gente. Agora sente, pelo amor de Jesus. Fique à vontade. Sente, pode sentar. Fique à vontade. Nós somos trazidos aqui pelo poder do Espírito Santo de Deus. É o Espírito Santo de Deus que nos reúne. É o Espírito Santo de Deus que nos conduz a cada dia. E Ele nos conduz e nos ensina. E Ele mandou 2 anjos destruir uma cidade. Mas antes de destruir aquela cidade, Deus deu uma ordem para ele. E eles tinham que salvar uma família. E deram a ordem para o marido: leve sua família e não olhe para trás. 2 anjos foram mandados. Mas alguém desobedeceu. E quando a gente desobedece a Deus, a punição é a morte. Essa é a punição. Não desobedeça a Deus. Quando Deus lhe mandar fazer alguma coisa, por mais que você não concorde, faça. Porque Deus não manda escolher qualquer pessoa. Ele fica sentado no trono dele e apenas determina. E quando ele determina, é porque tem algo especial para acontecer. Lembra do que eu falei antes? Do que foi falado? Lázaro não morreu à toa. Lázaro estava ali para que se cumprisse o poder de Jesus sobre a vida e a morte. Aquela mulher que estava com problema de sangue, não era à toa. É para que se cumpra, para que as pessoas percebam que Jesus, ele continua operando. Ele disse: eu sou. Eu sou. Ele está dizendo que ele é o próprio Deus encarnado em carne e sangue que estava ali. É isso que ele está dizendo. E quando ele diz isso, o que ele está falando? Creia em mim. Eu sou o teu Salvador. E quando ele nos chama, varão e varoas, quando ele nos chama, Deus tem um propósito. E qual é o propósito? Que você represente Deus onde você estiver. Não se preocupe se alguém gosta de tu, se não gostou. Você vai representar quem? Deus.
É Deus que você vai representar. João Batista era maior do que Davi, meu irmão. Quem disse isso foi Jesus. Nenhum homem nascido de mulher é maior do que João Batista. Um homem simples, não foi classificado pela riqueza, mas foi classificado por quem? Por Jesus, o teu Salvador, o meu Salvador, e de todo aquele que crê que Jesus é seu Salvador. Jesus trouxe essa água para ti, para que tu saiba, eu continuo sendo o alimento da tua vida. Não importa onde você estiver, eu continuo sendo teu alimento. Jesus é o teu alimento. De dia, quando tu estiver acordado, de noite, quando tu estiver dormindo, Jesus continua sendo o teu alimento. Agradeça com felicidade, porque quando Jesus se torna o teu alimento, o meu alimento, ele passa a ser a substância mais forte dentro dos teus ossos, dentro da tua carne, no teu respirar, no teu falar. É assim que Jesus age. Jesus, ele traz para nós algo muito importante: liberdade. Liberdade. E ele mostra de que maneira? Quando ele desce daquele barco. E quem é que estava no barco com ele? Quem estava no barco com Jesus? Quem estava no barco? Alguém lembra quem é que estava no barco? Os discípulos. E os discípulos entraram no barco porque quiseram? Não. Jesus deu uma ordem. Ele não perguntou: vocês querem entrar no barco? Não. Ele disse: entrem no barco. Jesus mandou eu e tu entrar dentro do barco dele. Vou repetir para quem não entendeu. Jesus mandou eu e tu entrar dentro do barco. E ele está nos levando. Jesus está nos levando. E quando Jesus chega naquela cidade, o que é que ele se depara? Uma pessoa que não era liberta. Uma pessoa que estava possessa. Jesus apenas determina: e o mal se afasta. Não tem como a escuridão existir diante da luz. Imagine a luz de Deus. Imagine a luz de Deus. O mal não fica, meu irmão. Quando essa água entra dentro de você, e você crendo que Jesus é teu alimento, crendo igual a samaritana que voltou feliz, correndo para os outros, ela disse: eu encontrei um verdadeiro profeta. Aqueles que os antepassados falavam: eu encontrei o Jesus, o Messias prometido. Você encontrou com ele, e ele pegou na sua mão e trouxe essa noite, e novamente ele coloca água na tua boca e diz: eu sou o Messias verdadeiro. Pergunte a quem já foi no deserto, ou então na região mais árida do Nordeste, o que é a falta d'água, e ele vai te dizer o que é a falta d'água. A falta d'água é quando você procura água para molhar a sua língua e você não encontra. E aqueles que encontram, eles se ajoelham e dizem: obrigado, meu Deus, eu encontrei a água, porque sem água eu iria morrer de sede. O que é que o rico diz quando está na agonia? Fala para Lázaro, mandar alguma coisa, porque a agonia minha aqui, o sufoco é grande, eu não estou suportando. O calor que a gente sente não se compara com a punição para todo aquele que não obedece a Deus. E essa punição chama-se justiça, porque ele mandou o filho que ele mais amava, que mais obedece a ele, para trazer uma mensagem. E muitos vão receber. E você acha que Deus não vai fazer justiça? Vai. Ele vai fazer justiça. Porque assim como ele traz a palavra para te libertar,
ele fica aguardando que você reconheça que o filho dele morreu por ti. Ele começa com 12, manda 72 e agora triplicou. São milhares de pessoas. Tem você, tem eu. Onde você for, se você quiser realmente representar Jesus, é pelas suas atitudes. Não se conhece o Filho de Deus só falando aqui no microfone, não. Você quer conhecer o Filho de Deus pelas atitudes. E lá estava eu, precisando fazer um ornamento para a apresentação de Jesus. E eu cheguei naquela simples madeireira, marcenaria na verdade, né? Para não errar o nome. E aquele homem simples, humilde, e ali eu conversando, e ele fazendo as coisas. E aí eu voltava para o serviço e dizia: tem algo diferente naquele homem. Aquele homem é diferente. E esse mesmo homem eu encontro dentro desse tempo, antes do outro tempo. Então se conhece uma pessoa que tem Deus pelas atitudes dele. Quando você tem pena do irmão, que você ajuda o irmão, você está mostrando que você tem Deus no seu coração. Tenha pena do seu irmão, tenha pena da sua irmã, tenha pena e ore por aqueles que muitas vezes faz você ficar angustiado. Ore por ele, represente Jesus nas suas atitudes. Como é que você e eu vamos pedir perdão a Deus se tu não perdoa aqueles que te tratam mal? Jesus, ele quer que você receba ele dentro de ti, nas suas atitudes. E olha que não é fácil amar e orar por aqueles que nos tratam mal. Não é fácil, porque nós temos que vencer uma coisa muito importante dentro de nós, chamada egoísmo. Aquela coisa que eu sou mais, ninguém está acima de mim. Tá, tem Deus que está acima de tu e de mim, entendeu? E grande. E esse homem que nós acabamos de dizer, que Jesus falou que nenhuma mulher, nenhum homem nascido de mulher seria maior do que ele diz o seguinte: eu não sou digno nem de desatar a sandália do mestre. Se esse homem é assim, imagine eu e tu. Nós somos poeira, meus irmãos, agraciados por Deus para ouvir a palavra dele e fazer com que esse mundo de tragédias, de coisas horríveis, seja levado para algo bom. Onde tu chega, alguém diz assim: esse aí você pode chegar perto dele, ele tem a palavra de Deus. Ele nem precisa falar. Você chega perto dele, ele já estende a mão, ele já ajuda, ele não te julga. Não julgue para você não ser julgado. Não julgue, meu irmão, para você não ser julgado. Não condene, porque eu e tu, nós não fomos escolhidos para condenar nem para julgar. Nós fomos escolhidos para mudar. Nós temos que mudar nós. Mudar para que Jesus possa ficar o quê? Admirados por nós. Quando Jesus se admira de mim, de ti, ele diz: eu estou realizado. Foi essa a frase que o nosso Pai que criou o céu e a terra disse para Jesus: eu estou realizado em ti, eu me realizo. Porque Deus encontrou em Jesus tudo aquilo que ele espera encontrar em mim. Jesus tem piedade de nós. Olha a frase que Jesus diz no maior momento do sofrimento dele na cruz: Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. Ele está dizendo: Pai, tem piedade do José Carlos, da Maria, do Raimundo, do Joaquim. Oh Pai, Pai, cuida deles, Pai. Por que nós não podemos fazer a mesma coisa com aqueles que nos afligem, aqueles que cuidam mal muitas vezes de nós? Perdoa ele, porque você, meu irmão, você já tem um anjo de Deus a seu lado. Muitas vezes é seu marido, é sua esposa, é um filho, é um neto, é um vizinho.
Deus manda um anjo dentro da pessoa para lhe ajudar. Deus lembra de ti na agonia, Ele manda. Se Deus está lembrando de ti, por que você não amolece seu coração para Deus? Amolece. Amolece. Quando tu amolece seu coração, o inimigo vem te atacar. E Deus, Ele faz isso aqui, olha. Ele bota a mão e nada pode te tocar, mas nada mesmo. É assim que Deus faz comigo e contigo. Lembra daquelas noites que tu e eu, a gente se ajoelha pedindo: Senhor, nos ajude. É assim que Jesus faz, ó. Ele coloca a mão dele, e onde Jesus coloca a mão dele, ninguém pode te fazer nada. Alguém vai tentar tomar teu serviço, mas Jesus fala o quê? Ó, bota a mão. O inimigo vem com a flecha da doença, e Jesus faz o quê? Bota a mão. Tu cai, e Jesus faz o quê? Com a própria mão dele, ele pega e te levanta. Quando falta comida na tua casa, Jesus toca no irmão, e ele traz a comida e dá para tu comer, meu irmão. Esse encontro nosso é para lembrar que Deus está cuidando de mim e de ti. Deus, Ele tem algo maravilhoso para nós. Se aqui nessa terra de agonia Ele cuida de nós, imagine no céu que Ele está esperando. Os anjos contam, João conta em Apocalipse das maravilhas que Deus tem preparado para mim e para ti. Então amolece seu coração. Quando a dor chegar, olhe para Jesus, não olhe para o seu irmão, olhe para Jesus. A gente se sente ofendido muitas vezes, não sente? Dá uma raiva danada. Pois é, mas aí é o momento da gente o quê? Pedir perdão para Jesus. Jesus, limpa meu coração, para que o Senhor possa habitar dentro dele, para que o Senhor continue agindo na minha vida e na vida do meu irmão. Você não tem condição, meu irmão, de salvar o outro, mas Jesus tem. E na maior alegria, aquele irmão que te perseguia, ou que talvez te trata mal, ele vai estender a mão e vai pegar na tua mão e dizer assim: ô irmão, Pai do Senhor, te abençoa a vitória. Gente, uma vitória que não tem. O inimigo, ele sai dali, ó, chutando balde, com raiva. Porque o propósito do inimigo é o quê? Nos afastar um do outro. Para que tu tenha raiva dele e ele tenha raiva de ti. O inverso de Jesus. Jesus quer o quê? Juntar. Jesus quer o quê? Comunhão. Jesus quer o quê? Que estejamos ao redor de uma mesa, orando, crendo nele, estendendo a mão sobre uma água e determinando que o irmão ou a irmã receba a presença de Deus. A Santa Ceia, que as igrejas que celebram o nome de Jesus, elas não fazem cada um no seu canto, não. É ao redor do quê? De uma mesa. É ao redor de uma mesa, gente. Quando você está na sua casa e você vai almoçar, e eu creio em nome de Jesus que seja verdade, vocês se sentam ao redor de uma mesa. É comunhão. Comunhão significa: eu amo o meu irmão, eu reconheço que ele sou eu, e que Deus está em mim, está nele. Não ande por aí dizendo que o diabo fez o meu tom de vaca. Ele não fez ninguém. Ele não fez ninguém. Ele encontrou tudo feito e quer bagunçar. Deus fez tudo. E não é o filho que anda atrás do pai, não. É o pai todos os dias atrás do filho. Todos os dias. O Espírito de Deus, todos os dias, ó, é puxando nós para se reunir, para a gente congregar dentro da palavra do Altíssimo. Amém? Amém, meus irmãos? A palavra de Deus é assim. É juntar.